Temos aqui um edital de 50 páginas, um arquivo PDF, lançado pelo Sebrae. É um edital de credenciamento de fornecedores de serviço de consultoria para o Sebrae Nacional. Quem está acostumado a lidar com um edital, vê aqui que tem muito detalhe, muita informação, olha só. É um documento bem extenso, com várias informações importantes para você que quer prestar serviço para o Sebrae. E é recente, do início agora de 2025. E quais os meus desafios aqui para analisar esse documento? Bom, o que eu estou procurando aqui é o seguinte: eu quero saber se a minha empresa atende aos requisitos do edital, quanto o Sebrae paga pela prestação dos serviços, quais as áreas de atuação estão mais alinhadas com o serviço que a minha empresa oferece e qual o prazo final para se inscrever nesse edital. Eu já dei uma primeira olhada no edital, li bem por alto, não li todas as 50 páginas do detalhe, né? As letrinhas são bem pequenininhas, então o edital é bem extenso. Então eu já dei uma olhada por alto do que ele fala, do que se trata, é interessante, talvez sirva para mim, mas eu preciso ter essas respostas aqui. Então uma maneira muito rápida de conseguir ter essas respostas é pedir para um assistente de inteligência artificial analisar isso para mim, e é o que eu vou mostrar nesse vídeo. Fala aí pessoal, meu nome é Sábio Souza, eu estou aqui em mais um vídeo mostrando os assistentes de inteligência artificial que estão facilitando bastante a minha vida. Esse aqui é o Resumidor. Eu acho que eu já fiz algum vídeo aqui falando sobre ele, mas enfim, tem vários vídeos aqui que eu já gravei para vocês falando e mostrando na prática o funcionamento e a criação, principalmente a criação de vários assistentes de inteligência artificial. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que o Resumidor vai me ajudar a analisar um edital de 50 páginas ali do Sebrae, comparando as informações que o edital tem com as informações da minha empresa. Antes de começar aqui, eu já quero te dar uma dica de ouro preciosíssima. Aqui na descrição desse vídeo você vai ter um link onde você encontra uma coleção de 30 assistentes de inteligência artificial que você pode ter acesso a esses assistentes por apenas R$ 11,90. O link está aqui na descrição. Você já pode começar a resolver vários problemas, várias tarefas do seu dia a dia em minutos, em questões de segundos, usando assistente de gestão financeira, assistente de marketing digital, análise de dados, enfim. Tem vários assistentes lá que te ajudam a economizar muito tempo e já estão me ajudando a economizar muito tempo na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas rotinas aqui. Então vamos lá, vamos para o que interessa aqui. Esse aqui é o Resumidor. E como é que ele funciona? Ele tem um botãozinho aqui de Vamos Começar. Todos os assistentes que eu crio, assim como esse Resumidor, você só precisa clicar no botão Vamos Começar, que ele te dá as orientações e vai te guiando e te dando os passo a passos, os próximos passos do que você precisa fazer. Então ele fala aqui, para começar, me conte um pouco sobre o conteúdo que você quer resumir. Pode ser um artigo, um PDF, um relatório, enfim. Eu vou passar aqui um prompt que eu já criei, e o que eu vou fazer é mandar para o Resumidor o arquivo com o PDF do edital do Sebrae, aquele arquivo com 50 páginas, e vou mandar também o cartão de CNPJ da minha empresa, né? A comprovação, o documento oficial com os dados da minha empresa. O CNAE, né? As principais atividades, as atividades primárias, atividades secundárias, a classificação da minha empresa, se ela é uma sociedade limitada, se é uma microempresa, enfim. Então, esse é um documento oficial estruturado que a inteligência artificial consegue identificar as características da minha empresa, ele vai cruzar com as informações do edital do Sebrae e vai começar a responder várias perguntas, principalmente aquela que eu falei, que eu mostrei para vocês. Uma das questões que eu tenho ao analisar esse edital é saber se a minha empresa está aderente ou não às especificações, às considerações ali que o Sebrae faz para que você seja uma empresa apta para prestar serviço para eles. Então, eu preciso subir os arquivos, é o que eu vou fazer agora. Então, belezinha aqui, já adicionei o cartão CNPJ da minha empresa e um outro PDF com edital disponibilizado pelo Sebrae. E aqui está o meu prompt, a minha instrução que eu passo para ele, que é a seguinte: o objetivo aqui é avaliar se a minha empresa está apta para participar do edital de credenciamento de fornecedores para o Sebrae. Ou seja, aqui de cara eu já especifico para ele qual é o objetivo, o que ele precisa fazer, né? O que ele precisa analisar para que ele me retorne, qual é o principal objetivo da execução dele aqui que ele precisa me retornar. É que eu dou mais instruções e dou mais contexto para ele. Considerando os dados cadastrais da minha empresa, que constam no arquivo cartão CNPJ soma serviços digitais. Está aqui esse primeiro documento. Verifique se ele está de acordo, se ela está de acordo, se a minha empresa está de acordo com as condições para credenciamento definidos pelo Sebrae.
que constam no arquivo edital 01/2025, credenciamento de fornecedores. Então, eu especifico para ele qual é o arquivo aqui que fala sobre o edital. E, portanto, aponte se ela pode participar do edital aberto para empresas fornecedoras de serviços. Demonstre evidências de que a minha empresa está apta e com as condições para credenciamento estabelecidos pelo SEBRAE. Ou seja, o que eu estou pedindo para ele aqui é fazer o seguinte: analise os documentos da minha empresa e confronte com os documentos, com as especificações que o SEBRAE passa, e demonstre evidências que a minha empresa está apta. Então não é só dizer sim ou não, está apta ou não está apta. Me diz e demonstre com as informações que estão no edital por que minha empresa se adequa às especificações do SEBRAE. Então, esse é o intuito aqui, quando eu falo para ele, de demonstrar as evidências. Então, sempre quando você estiver tratando lidando com uma inteligência artificial, os assistentes de inteligência artificial, eu sugiro que vocês peçam evidência, peçam uma justificativa. Ele vai ser muito bom nisso, ele vai conseguir estruturar a resposta e te passar uma resposta final muito mais clara, mais robusta, do que só um sim ou não, pode ou não pode. Ele vai te mostrar e falar o seguinte: olha, sim, de acordo com o seu documento, a sua classificação é essa, o SEBRAE pede essa classificação. Enfim, vamos ver o que ele vai responder aqui. Uma outra questão importante é essa etapa aqui, ó. Quando eu falo para ele, para ele verificar se a minha empresa está de acordo com as condições para credenciamento definidos pelo SEBRAE. Esse termo é o que está lá no documento. No documento, o SEBRAE trata exatamente com esse termo aqui, ó, condições para credenciamento. Repara só. Então aqui, lembra que eu comentei com vocês que eu dei uma olhada inicialmente na estrutura do documento e vi que tem esse trecho aqui, ó, condições para credenciamento. Quando eu clico aqui, nesse trecho ele fala, ele especifica. Então por que eu sempre sugiro, eu já mostrei isso em vídeos anteriores, em vídeo onde, por exemplo, eu crio um analista que vai fazer um assistente que vai analisar dados de extrato bancário, entre outros arquivos. Eu sempre sugiro você abrir e entender a estrutura do arquivo para você conseguir passar uma instrução mais clara possível para ele. Ou seja, ele vai identificar que o que você está pedindo está aqui dentro, está em condições para credenciamento, que é exatamente o termo que você usou lá no seu prompt, lá na sua especificação do que você está pedindo para ele, na sua requisição. Então, eu sempre sugiro dar uma olhada na estrutura do documento. E aí você pode pensar, poxa, sabe, então se é para eu ler o documento, não faz sentido eu ler o documento e depois passar para ele. A intenção aqui não é fazer com que você tenha que ler as 50 páginas no detalhe, né? Página por página, detalhadamente, com atenção. A ideia é você entender a estrutura do documento, definir, a partir do que você precisa saber desse documento, você checa a estrutura do documento, identifica por alto ali, identifica as seções ou os itens onde aquelas informações podem estar, e aí você passa para o seu assistente de inteligência artificial, definindo exatamente o mesmo termo para que ele faça uma varredura nesse termo aqui. Então, ele vai fazer uma varredura nesse item 2, condições para credenciamento, para identificar se aquela resposta que você quer ou se a pergunta que você quer ter respondida está dentro desse trecho aqui. Então, eu sempre recomendo para que vocês deem uma olhada geral na estrutura do documento para você conseguir elaborar o melhor prompt possível para o seu assistente de inteligência artificial. Então vamos lá, o primeiro item que eu quero saber é se a minha empresa atende aos requisitos do edital. Então por isso que eu pedi para que ele dê uma olhada nas condições para credenciamento. Vamos passar aqui, pedir para que ele analise os documentos. Ele rapidinho já analisou, é impressionante, né? Ele já olhou o cartão CNPJ da minha empresa e o edital para credenciamento, e aqui ele já elaborou uma resposta. Ó, com base na análise do cartão CNPJ da sua empresa e do edital de credenciamento, sua empresa atende aos requisitos cadastrais e jurídicos necessários para participar do processo de credenciamento. Muito boa notícia, né? Que ótimo, fico feliz por isso. Posso caminhar, posso avançar. Conformidade da soma serviços com os requisitos do edital. Tipo de empresa e natureza jurídica, o edital permite o credenciamento de sociedades empresariais limitadas e sua empresa está registrada como sociedade empresária limitada.
A sua empresa tem porte de microempresa, o que também é permitido pelo edital. Atividades econômicas compatíveis, beleza. A principal atividade é treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, que se encaixa no escopo de instrutoria e consultoria, conforme exigido pelo Sebrae. Ótima notícia. Posso continuar seguindo analisando o edital. Atividades secundárias da empresa incluem consultoria, desenvolvimento, software, beleza. Essas atividades podem ser relacionadas a algumas áreas de conhecimento previstas no edital, como educação e etc. Beleza, show de bola. A situação cadastral, a empresa está ativa conforme indicado pelo comprovante, beleza, ótimo. O edital exige regularidade fiscal e jurídica, e sua empresa atende a esse critério no momento da análise. Compatibilidade com os critérios do Sebrae. A empresa pode se credenciar para prestar serviço de consultoria e de instrutoria, ótima, boa notícia. Repara, ele vai checando vários itens que o edital especifica e cruzando com as informações e características da minha empresa e vai relatando isso para mim. Próximos passos: verificação de documentação complementar, cadastro na plataforma do Sebrae, que precisa ser feito, e certificações e experiência. Conclusão: a Soma está apta a participar do credenciamento. Ou seja, o que isso significa, gente? Por que é muito importante vocês trazerem os assistentes de inteligência artificial para o dia a dia? Imagina aqui que a minha empresa não atende. Já nesse ponto, ele cruza o edital com as informações da minha empresa e ele já me demonstra, especifica e deixa muito claro, porque repara, ele não sai com uma resposta só na conclusão dizendo está apta e pronto, acabou, ponto final. Não é isso. Ele te dá toda a explicação do porquê que a sua empresa está apta. Se fosse o contrário, se sua empresa estivesse inapta, não estivesse enquadrada com as especificações do Sebrae, ele também te informaria e te daria os detalhes dizendo por que a sua empresa não está enquadrada com as especificações que o Sebrae está definindo no edital. Ou seja, o que isso significa? Significa que você pouparia muito tempo seu. Você não precisaria continuar analisando o edital por completo para saber se a sua empresa está ou não apta a participar desse edital. Então, repara, como é que os assistentes de inteligência artificial podem gerar um ganho de eficiência enorme na sua vida, no seu dia a dia. É sobre isso que a gente está falando. Uma outra coisa muito legal que os assistentes passam é o seguinte: ele te dá um próximo passo. Então, os assistentes de inteligência artificial que eu vou criando, eles são proativos. Isso está lá nas especificações, eu já mostrei aqui em vários vídeos, né? Repara aqui, ó, na conclusão. Agora, o foco deve ser a comprovação de experiência e preparação da documentação para efetivar a sua inscrição. Caso queira, posso ajudar a listar os documentos exatos que você precisará para a inscrição. Então, os meus assistentes de inteligência artificial já estão programados ali, já estão com a instrução dentro deles para serem sempre proativos e partir para o próximo passo, para que você, empreendedor, consiga contar com ele a cada novo passo que você precisa fazer nas suas atividades, no seu dia a dia. Beleza, show de bola, primeiro item concluído, minha empresa está apta e atende aos requisitos definidos pelo Sebrae. Agora a gente vai para o próximo passo, que é saber quanto o Sebrae paga pela prestação dos serviços. Então já tem um prompt aqui. Esse prompt é mais objetivo, indo direto ao ponto, né? O edital cita valores e quanto cada fornecedor irá receber pelos serviços prestados. Para ser honesto com vocês, numa primeira lida que eu analisei o documento, né, numa primeira leitura do documento, eu não olhei em detalhes e vi quanto o Sebrae paga e se ele cita valores para a prestação do serviço. Então, isso aqui vai ser muito útil para eu saber vale a pena seguir ou não com o estudo, análise, levantamento de documentação, submissão das informações, né? Porque todo processo que você aplica, todo edital que você vai submeter, é um processo extenso, um processo longo, que você tem que ler, entender o edital, pegar a documentação, preencher formulário, mandar a documentação e depois tem as etapas, né? As possíveis etapas desse processo. Então, é um processo que leva muito tempo e os assistentes de inteligência artificial nos ajudam a ganhar muito tempo nesse processo de submissão de um edital, seja qual for o edital. Então, aqui, ó, e repara só que ele foi muito organizado, né? Eu talvez não faria com tanta organização assim. Olha só, referencial de valores para consultoria e instrutoria, 173, ele define e descreve quais os serviços que vão ser oferecidos, que você pode receber um valor de 173 a hora, bastante interessante, diga-se de passagem, né? Aqui ele segue dizendo a descrição do serviço e os respectivos valores. Além disso, as despesas com viagem, hospedagem e transporte serão pagas de acordo com as normas internas definidas pelo Sebrae. Então, tudo que fala, né, tudo que cita a questão de custos e valores, ele traz para cá. Não só o que você vai ganhar, mas inclusive despesas. É uma coisa muito útil, né, nesses assistentes que são criados aqui, que eu desenvolvo para vocês, é que ele não se restringe só a te dizer
os valores que você vai receber são esses daqui, ponto. Ele fala de despesas e ele fala também como é que os pagamentos vão ser feitos, especifica e deixa claro para você que você precisa emitir nota fiscal. Agora, beleza, segundo tópico respondido, pode ticar aí. Agora o terceiro ponto e o penúltimo aqui, que é quais áreas de atuação estão mais alinhadas com os serviços que a minha empresa oferece. Então, continuando a conversa, eu vou jogar para cá o prompt para eu saber a próxima resposta. Então, o que eu fiz aqui? O anexo 1 do Sebrae, de novo, eu já li por alto ali o documento e já entendi que existe um anexo 1 que ele fala sobre as áreas e sub-áreas de conhecimento. Então, eu já digo para ele ir direto nesse ponto para trazer as informações que eu preciso para essa minha questão aqui. Ou seja, a minha questão está centrada nesse anexo 1. Então, eu já digo para ele, olha, no anexo 1 o Sebrae aponta as áreas e sub-áreas. A minha empresa oferece, além do serviço de treinamento empreendedor, os seguintes serviços: automação, extração e análise de dados, etc, etc. Esses serviços podem ser entregues dentro de programas de aceleração de startups ou em programas de inovação aberta, onde temos experiências comprovadas. Considerando as listas de áreas e sub-áreas, faço uma relação daquelas áreas que mais estão aderentes às ofertas de serviço da minha empresa. Então, eu especifico para ele quais as características de serviços que eu tenho oferecido pela minha empresa, destaco algumas áreas de atuação onde eu tenho experiência comprovada e peço para que ele faça uma comparação a partir do que o Sebrae lista de áreas e sub-áreas de conhecimento, quais áreas eu posso aplicar. Vamos lá ver o que ele responde. Então ele bota aqui, com base na análise do anexo 1, de áreas e sub-áreas de conhecimento, os serviços prestados pela Soma têm forte aderência a diversas áreas e sub-áreas descritas pelo Sebrae. Aqui está o mapeamento das suas ofertas com as características disponíveis. Então, ele fala o seguinte, tem áreas e sub-áreas, né, e aqui ele especifica o código que consta lá no edital. Então, se eu quiser, na hora que eu for aplicar, eu posso já ir direto no formulário e definir que eu vou aplicar para a área 3.22 ou a 2.1 ou a 11.20 e ele me diz aqui o porquê que ele entende que faz sentido essas áreas aqui. Então vamos pegar alguns exemplos aqui para vocês verem. Olha, treinamento empreendedor, desenvolvimento de competências empreendedoras, que é a sub-área 3.22. Envolve a criação e gestão de projetos inovadores dentro do ambiente educacional que se alinha com seu foco em treinamento para empreendedores. Repara que ele vai lá no edital, identifica quais as áreas e sub-áreas, analisa o que eu passei para ele como sendo o escopo de atuação da minha empresa, cruza essas duas informações e justifica. Então, ele não só traz a resposta de quais as áreas sub-áreas fazem sentido, mas como ele também diz o porquê, por qual motivo ele entende que essa sub-área faz sentido para a minha realidade. Isso é espetacular, né? Muito rápido ele fez isso. E rapidinho você já consegue ter esse apontamento. Não significa que você vai se limitar a todas essas áreas aqui que ele passou para você, mas ele já te ajudou a te orientar ali quais as que fazem mais sentido. Você pode, no final do processo, submeter e mandar escolher outras áreas diferentes. Tudo ok. No final das contas, você que bate o martelo, você que define. Mas ele já te adiantou várias áreas aqui que fazem sentido para quando você mandar o formulário, você preencher o formulário, você já tem aqui indicações de quais áreas podem fazer sentido para você. E muito rápido, né? Então, de novo, esses vídeos e esse trabalho que eu desenvolvo para vocês aqui, mostrando os assistentes de inteligência artificial, é para fazer com que a gente ganhe eficiência, ganhe mais tempo no nosso dia, para que a gente consiga fazer muito mais com muito menos esforço. Por último, o ponto que eu preciso saber agora é, já que a minha empresa atende os requisitos definidos pelo Sebrae, já que os valores demonstrados ali foram bem interessantes, ou seja, do ponto de vista financeiro, faz sentido eu investir um tempo, passar por todo esse processo para buscar estar aderente, né, a concorrer e poder ter a possibilidade de prestar serviços para conseguir ganhar aqueles valores lá que a gente viu de honorários. Tem várias áreas e sub-áreas de atuação que a minha empresa está aderente. Agora eu só preciso saber, né, eu já vi que faz sentido eu investir um tempo para aplicar e participar desse processo de seleção aqui para esse edital. Agora eu só quero saber qual é o prazo final para se inscrever nesse edital. Então vou botar aqui de uma forma mais conversacional, vamos dizer assim. Veja, por favor,
Seja sempre delicado e educado com seus assistentes de inteligência artificial. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então seja sempre simpático com eles. Veja, por favor, qual é, qual é o prazo final para se inscrever neste edital. Vamos ver lá o que ele define. Essa é uma outra informação também que eu não peguei de imediato, não vi, né, a resposta. Vamos ver o que ele vai retornar. Uma questão importante aqui dessa minha última pergunta é que eu fui muito direto em relação ao que eu quero, mas eu não ajudei o assistente a entender onde essa informação está no documento lá de 50 páginas. Então imagina aqui que ele vai ter que varrer as 50 páginas e encontrar uma informação que ele não sabe exatamente onde se encontra. Então isso aqui faz com que ele demore um pouco mais na captura da resposta. Ele está me demorando um tempo razoável. Algo me diz que ele não vai voltar com essa resposta aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente pode ver a estrutura do documento, analisar onde essa informação deve estar e a gente voltar com ele para fazer essa pergunta de uma forma mais estruturada, vamos dizer assim. Aqui, gente, ele engasgou. O que eu fiz foi o seguinte, ele não voltou com a resposta, que da forma como ficou, embora tenha sido muito específica a pergunta, eu não ajudei ele demonstrando onde é que ele podia encontrar essa informação no meio de 50 páginas ali para serem analisadas no arquivo PDF. Então eu fiz o seguinte, eu dei uma olhada por alto ali no documento e geralmente é onde se encontra ali na parte de editais, né? Ou em relação a prazos, ou cronograma, ou etapas de inscrição. Então eu especifiquei para ele aqui, ó, verifique no item 4, etapa 1, inscrição, qual a data prevista para encerramento da inscrição. Vamos ver o que ele vai trazer. Até porque quem já vai lidando com editais há muito tempo vai entendendo que existe uma estrutura que segue, não é que segue um padrão, não significa que todos os editais são iguais, mas geralmente um edital ele tem algumas áreas que são parecidas, né? Como as áreas onde você tem ali o prazo para o final da inscrição, geralmente está num cronograma, ou em prazos, ou na parte de inscrição. Vamos lá, o que ele traz aqui, o que ele trouxe aqui? O prazo para inscrição no edital começa em 17 de fevereiro e não há uma data prevista para encerramento. Isso significa que o credenciamento é contínuo, permitindo que fornecedores se inscrevam a qualquer momento. No entanto, é recomendável realizar a inscrição quanto antes para aumentar as chances de participação nas chamadas e contratações futuras. Ou seja, aqui mais uma vez ele não se limitou em dizer apenas o prazo, né? Identificando que não tem um prazo de encerramento. Ele te ajudou, ou ele me ajudou também, né, dizendo, é um processo contínuo. Você pode, a partir do dia 17 de fevereiro de 25, você pode fazer a sua inscrição, mas é recomendável que você faça logo a sua inscrição para participar das chamadas e futuras contratações. Em resumo, aqui o resumidor, na minha opinião, foi espetacular. A gente precisou fazer um pequeno ajuste aqui para essa última resposta, mas em linhas gerais aqui, na grande maioria das respostas, se não em todas, né? Dos 4 pontos que eu levantei para ele, 3 ele respondeu com muita precisão e de forma muito detalhada. E é como eu falo para vocês, toda essa série de vídeos que eu tenho feito é para mostrar para vocês aqui, não é a questão tecnológica, eu não estou aqui para mostrar a ferramenta, o intuito é mostrar a partir da ferramenta como você consegue ganhar tempo e tornar a sua vida muito mais produtiva, fazer as coisas de uma forma muito mais eficiente, principalmente para você aí que empreende ou busque empreender. Reforçando aqui, se você quer ter acesso a 30 assistentes de inteligência artificial, uma coleção completa, super robusta e super detalhada, você pode ter acesso aqui no link que está na descrição desse vídeo por apenas R$ 11,90. Se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu curtir. Se você quer acompanhar outros vídeos aqui, assina o meu canal. Tem vários vídeos aqui já lançados e outros vão vir pela frente. E se você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguém, compartilhe, indique aí para seus amigos, para seus parentes, para seus colegas, enfim. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.